Então, ó, ficou essa equação aqui. Quando tem fração, é um pouquinho mais chato. Mas é por causa da expressão. Se quer chegar na equação reduzida, isola o y. Ah, então, por exemplo, nessa, tá mais de boa. A equação reduzida seria y igual menos x mais 3. E o coeficiente seria menos 1. Isso. Ah, é, velho, tá na cara. Você Que calculou tá aqui ali. que a gente até calculou. Não, mas é legal você fazer esse comentário, porque a gente vai fazer constantemente isso mesmo. Dada a equação, a gente vai precisar do coeficiente angular, principalmente no capítulo 20, né? Que aí eu vou mostrar para vocês as posições relativas entre duas retas, que a gente estuda em geometria que as retas elas podem ser concorrentes, as retas podem ser paralelas, quando é concorrente pode ser perpendicular. E aí a gente na geometria analítica consegue dizer se as retas são concorrentes, perpendiculares ou paralelas sem precisar desenhar, só pela equação. E aí a gente vai precisar saber fazer esse tipo de identificação, que nem você falou. Então é sempre bom ficar treinando mesmo. Professor, aí tipo assim, coeficiente linear, só uma dúvida que eu fiquei na aula passada, é onde a reta vai bater no y? Isso, é exatamente esse ponto onde a reta corta o y. Show? Aí, galera, ó, basicamente acabou o capítulo. Só que aí a apostila traz, que é interessante, mais duas formas de apresentar a equação. Que é a equação paramétrica, que é, ao invés de você escrever x e y, você escreve o x em função de um outro parâmetro. Por isso que chama paramétrica. Porque você usa um outro parâmetro, por exemplo, uma outra incógnita, um M, um T, um V, você usa uma outra incógnita, um outro parâmetro, para escrever o X e escrever o Y. Tá? E aí eu vou mostrar isso para vocês. E tem a equação da reta segmentária também. Que ela é interessante. Professor, quando a reta não passa no y, o coeficiente linear é 0? Isso. E quando ela passa na origem também, né? Não, na verdade só vai ser linear, desculpa. O coeficiente linear vai ser 0 caso passe na origem. E aí tem aquele caso especial que eu fiz aqui com vocês ontem, que é essa equação. X igual a K. E aí não tem ele também. Tudo bem? Mas essa daqui nem equação de reta é. É só um caso que a gente fala, tá bom? Tá bom. Então, ó, para vocês entenderem, nada melhor que um exemplo. Olha lá, ó. Isso é uma equação de reta. Só que o x
ele está em função de t e o y está em função de t também. E aí a gente precisa descobrir qual é o coeficiente angular da reta x igual a 2t menos 3 e y igual a t mais 5. Não é o coeficiente angular aqui, ó, por exemplo, que é o cara que está multiplicando o t, que é 2, e aqui que é 1. É o da reta formada por x e y. Só que x está em função de t e y está em função de t também. O parâmetro que eu escolhi aqui foi t. Eu poderia ter escolhido p de Paulo, enfim, qualquer outra letrinha. Tá certo? Essa é que é a ideia da equação paramétrica. Então, o que a gente vai fazer para chegar na equação geral? O que a gente faz para chegar na equação reduzida? A gente tem que resolver esse sistema. Então, a melhor coisa que eu aconselho é, por exemplo, nessa segunda equação, vamos isolar o t. O t, vocês concordam comigo que ele vai ser y menos 5? Conversa comigo, galera. Tudo bem? Então, ó, na segunda equação, o t, ele não vai ser y menos 5? Você vai pegar essa expressão e vai substituir na primeira. Então, você tem, ó, que é x igual a 2 que multiplica. No lugar do t, eu vou colocar y menos 5 menos 3. Então, eu vou ter x igual a 2y menos 10 menos 3. Então, ó, x é igual a 2y menos 13. Só que a equação reduzida é quando isola o y. Eu vou passar o 13 para cá, vai ficar x mais 13 igual a 2y. Eu só vou inverter o lado, ó. 2y, então, é igual a x mais 13. E vou passar o 2 dividindo. Lembra que eu já ensinei para vocês, né? O 2, ele vai passar dividindo aqui, ó, os dois. Só que ao invés de escrever assim, vamos escrever separadinho. A gente vai escrever que é x dividido por 2 e 13 por 2. Porque aí a gente sabe como identificar cada um deles, ó. Quem que seria o coeficiente angular, que é o que ele quer? É o valor que multiplica o x, que seria 1 sobre 2. Todo mundo entende que é 1 sobre 2? Teco, o Lucas tá pedindo pra deixar ele entrar. Ah, desculpa. Perdão. Ô, meninos, perdão aí, desculpa. Tudo bem? Vocês entenderam, meus amores? Então, ó, o m, o coeficiente angular, vai ser 1 sobre 2. Então, ó, a equação paramétrica é isso, ó. Quando você tem aqui o x em função de um parâmetro t. E o y também em função de um parâmetro t. Vou escrever assim, ó, uma função de t, né? Escrever que o x é o f de t e o y seria um g de t. São duas funções em função de t. Então, ó, a resposta desse meu exemplo seria m igual a 2. E aí eu vou fazer a equação segmentada com vocês para ir fazer exercício. Beleza. Muito obrigado. Nossa, pai, vai ter um soninho aqui, mano.
Galera, a segmentária você vai usar em uma situação bem específica, que aí não dá para esquecer dela. Se não souber ela, não faz diferença nenhuma. Isso que é importante. Dá para a gente usar ioiô, michiochô tranquilamente. Mas, caso aconteça essa situação, que ele pede para você determinar a equação, que passa por esse ponto P, que é o ponto onde a reta corta o Y, e esse ponto Q, que é o ponto onde a reta corta o X, você pode montar a equação sem precisar fazer ioiô, michiochô, sem precisar fazer determinante. Só fazendo isso, ó. Você vai fazer X dividido por Q, que é onde está o ponto aqui que corta ele, mais Y dividido por P igual a 1. É isso. É exatamente isso. Tá certo? É nessa situação específica, bem específica mesmo. Então, ó, exemplo. Não precisa ser necessariamente só no primeiro quadrante, pode ser nos outros. É que aqui eu vou pegar, eu já fiz o desenho, tá? Vou pegar essa equação aqui decrescente. Vamos imaginar que esse ponto aqui em cima é igual a 5. E esse carinha aqui é 7. E aí eu quero a equação dessa reta. Pô, ao invés de você falar que esse ponto é o ponto 7, 0, esse ponto é o ponto 0 e 5. Aí você vai fazer ioiô, michiochô, que dá. A gente já aprendeu. Você simplesmente pode fazer assim, ó. X dividido por 7 mais Y dividido por 5 igual a 1. Essa é a equação segmentária. Ela tá no modelo segmentário. Aí, para você calcular qual é o coeficiente angular, qual é o coeficiente linear, aí a gente precisa chegar na outra equação. O linear, por exemplo, é 5. Mas qual seria o coeficiente angular? Tá? Então, a gente faz aqui, ó. O MMC seria 35, né? 35 dividido por 7 vai dar 5, então vai dar 5x mais 7y. 35 por 5, 7. 35 dividido por 1, 35. Vezes 1, 35. Vai cancelar, vai cancelar. E aí vai ficar, ó, 7y igual a menos 5x mais 35. Então, vou passar o 7 dividindo. Então, vai ficar menos 5x sobre 7 mais 35 sobre 7. Por isso que eu gosto de dividir, ó, que a gente já acha aqui o coeficiente linear. Vai ficar menos 5x sobre 7 mais 5. Então, quem seria o coeficiente angular? O coeficiente angular é menos 5 sobre 7. É bem específico a equação segmentária. E assim a gente termina esse capítulo, meus amores. Livro 5 encerrado. Só vou fazer o exercicinho aí com vocês. Aí eu vou abrir a apostilinha aqui de vocês. Pá, pum, ver o que tem de exercise. Ver qual que A gente pode fazer um dos propostos também? Posso. Cara, isso daí é legal, mano. Como vocês puderem fazer isso, dá uma olhadinha na aula antes, vai tentando fazer, e tiver dúvida, é legal, porque a gente vai fazendo junto. Podemos sim.
A mais que a gente vai ter todo o tempo do mundo, né? Direto. Não, foi direto, né? Tati nem tá aqui. Oxe. Ah, então pode falar. Falei, oxe, velho. Oxe. Eu fui lá pegar o exercício, mas nem perguntei. Vocês copiaram? Tá tudo bem? Alguém quer entrar? Tudo bem. Por isso Tá que tudo desceu bem. o bagulho aqui. Ó, o Marcos. Chegou cedo hoje. Qual é a página? 25. Vamos lá. Veja o gráfico a seguir e determine o valor de A. Ó, ele está dando o ângulo que a reta forma com o X no sentido horário. O que a gente aprendeu durante a aula? Que a tangente desse ano é o que da reta? Coeficiente angular, que é igual a delta y sobre delta x. Isso, que é o M. Então, ó, o M vai ser igual a 1. E como o Enzo disse, o M é delta y sobre delta x. E aí a gente tem os dois pontos ali, ó. O ponto A, ele é 11,7. E o ponto B é 13,A. Então, para descobrir o valorzinho ali do A, a gente faz delta y sobre delta x e isso tem que dar 1, que é o coeficiente angular. Então, ó, no lugar do M eu vou colocar 1 igual. O que é o delta y? 7 menos A dividido por 11 menos 3. 13, perdão. Então, isso daqui vai dar, ó, aqui vai dar menos 2. Vai ficar 1 igual a 7 menos A dividido por menos 2. Passar aqui para multiplicar. Vai ficar menos 2 igual a 7 menos A. Então, o A, ele vai ser 7 mais 2. O A vai ser 9. Alguma dúvida? Não. Bem very easy, hein?
Olha lá, ó. 4. Determine uma equação de reta R que passa pelo ponto P menos 2 e 1 e tem coeficiente angular M igual a menos 3. Pô, aí tá, ó. Determine equação io, mi, xô, xô. Então, ó, passa pelo ponto P. Então, aqui é o x0 e o y0. E o m, ele diz que é 3. Então, é só substituir, ó. O exercício está zoando nós. Y menos 1 igual a menos 3, que multiplica x menos o menos 2. Então, vai ficar y menos 1 igual a menos 3 vezes x mais 2. Vai ficar y igual, vamos lá, ó. Menos 3x, menos 6. E esse menos 1 vem para cá, mais 1. Então, a resposta vai ser menos 3x, menos 5. Eu só transformo ela em equação geral. Se eu quiser, pessoal, a resposta, quando ele não pede qual é o formato, você pode fazer ou em equação geral ou na equação reduzida. E aí, esse exercício 5. Professor, rapidão, pode voltar, por favor? Desculpa, só por uma coisa. perdão. Eu nem perguntei também. Tem dúvida, alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Vocês que estão melhor de cabeça, e quando que é o nosso próximo AS? Espera aí. Vai ser dia 21/10. Beleza. Até lá eu acabei por vocês. Tá bom, valeu. Alô? Usando a equação fundamental, que é io, mi, xô, xô, obtenha uma equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 5, B, 4 e 1. Foi o que a gente fez durante os exemplos lá. Então, a primeira coisa é calcular o M. Delta Y sobre delta X. Então, vai ficar 5 menos 1 dividido por 2 menos 4. Vai dar 4 dividido por menos 2. Vai dar menos 2. Certo? Quem que vocês vão escolher para ser o x0 e y0? O A ou o B? Vamos lá, me ajuda aí. 4 e 1, Eu letra B. escolhi o A. O B? O B. A. 4 e O B. 1, então, vai. x0 e y0. Vê aí, Ana, se vai dar igual. Vai ficar y menos 1 igual a menos 2, que multiplica x menos 4. Vai ficar y menos 1 igual a menos 2x mais 8. O y igual a menos 2x mais 9. Vamos lá. Júlia, é desse capítulo a dúvida? Não, mas é com exercício separado, não é do livro, não. Ah, tá. Então me manda aí. Você já mandou? Não. Só tem mais 1 minuto, obstáculo. É verdade. E o Enzo, você tinha falado em qual exercício? Manda, depois eu mando para você, ô Júlio. Não, eu perguntei se semana que vem você podia fazer. Eu ainda não fiz, não. Não, a gente vai fazer. Então vamos fazer isso, cara. Quarta eu tenho uma aula só.
Então, na aula de quarta, tentem fazer os exercícios das atividades propostas. Do capítulo, vamos lá, vamos pegar capítulo 19, tentar fazer o 18 e o 17. Mas o 18 já passou esse, agora é só Não, mas eu tô falando, tipo, 17, 18, 19, que tem a ver com essa parte, e aí tenta fazer os exercícios. Não sei se vocês já tentaram fazer todos. E aí, se tiver dúvida, a gente tira na primeira aula. Se não tiver, a gente prossegue. Ou a gente faz os Enems vestibulares durante a aula também. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Café da manhã. Todo mundo liga Netflix A e gente fica pode- assistindo. Também, se quiser, eu compartilho aqui minha tela à vontade. Isso, vamos fazer isso. Eu- A gente fez isso no ano passado, não fez? Fizemos um filme. Foi qual que a gente assistiu no Acho que primeiro foi ano? Shrek. Foi Shrek, verdade. Ô, Bisteca, tipo assim, em novembro a gente já vai ter acabado. Já? Não, a gente vai... Começou outubro hoje, cara. Outubro eu acabo. E um mês eu acabo. Poxa, não tem feriado, cara. E ainda querem colocar. E ainda vão ser 50 minutos. Vai ter um feriado na quinta. Ah, então menos mal. Não é na Ufa. segunda, não? É segunda, gente. Dia 12. Na quinta também. Acho que é Consciência Negra? Não. Vai ter um feriado que vai ser, tipo, numa semana, vai ser numa terça, e aí... Não, vai ser numa segunda e vai ser numa quinta, na mesma Isso. semana. Será que eles vão emendar? Calma aí, deixa Duvido. eu É mais fácil interromper. já não ter aula na semana, né? Então, cara, eu pensei nessa semana aí. Acho que é a semana do dia 12. Dia 12 é feriado, aí 13, 14 é feriado também. É o dia dos professores. É. Beijo, Tati. Mas enfim, deixa eu pausar aqui para